Agora que já vimos a teoria do mapeamento objeto relacional, antes de começar a mexer com a parte de código, a gente ter uma ideia de quais são os passos que são necessários para fazer o mapeamento objeto relacional no Entity Framework. Então esse aqui é um breve resumo só para a gente poder então fazer a transição para a programação. E aí vamos entrar já trabalhando diretamente com a ferramenta. Eu coloquei agora aqui os passos fundamentais para a criação e utilização do mapeamento objeto relacional com o Entity Framework. Então, ele envolve basicamente 5 passos, que é criar a classe de domínio, o passo 1, o passo 2, instalar o Entity Framework no projeto, passo 3, criar o DB Context, a gente vai ver esse exemplo também, e o passo 4, criar a string de conexão com o banco de dados, e por fim, o passo 5, gravar os dados no banco de dados. Então vamos dar uma olhada nesse resumo geral, como fica cada passo desse quando estivermos fazendo lá a programação. O primeiro passo, bem claro e simples aqui, é criar a classe de domínio. Então, tudo aquilo que a gente vinha estudando na parte de projeto, na parte prática, que era fazer então todo o levantamento dos requisitos, dos casos de uso do sistema, elaborar o diagrama de classes, é uma forma para que a gente possa então agora criar as classes de domínio dentro da ferramenta de desenvolvimento que a gente tiver. Então aqui a gente tem o exemplo de uma classe pessoa que vai ser utilizada para fazer o mapeamento objeto relacional. O passo 2 é instalar o Entity Framework no projeto que você estiver trabalhando. Aqui nós estamos mostrando os atalhos para fazer a instalação utilizando o mouse. Você vai lá na opção de menu Tools, procura ali esses pacotes e inclui o Entity Framework Core no seu projeto. Então é um caminho bem tranquilo, bem fácil para fazer a instalação. Mas também é possível instalar ele pelo Package Manager Console. Então, se procurar essa ferramenta também ali no menu, você vai ter um console onde você pode digitar os comandos para a instalação do Entity Framework. E eu coloquei aqui embaixo 2 exemplos, os 2 comandos que fazem a inclusão do Entity Framework no projeto e posteriormente a inclusão de algumas ferramentas adicionais ali para poder trabalhar com o Entity Framework. O passo 3 é o passo de criar o DB Context, e aqui eu estou usando com string de conexão, ou seja, eu estou abreviando aqui já uma das etapas desses passos de criação, e já vou explicar a diferença para vocês. Então, a classe DB Context, ela já é programada, ela já está pré-criada pelos desenvolvedores do Entity Framework. Nós não iremos criar a classe DB Context. O que nós iremos fazer é usar o conceito de herança, ou seja, aqui eu estou usando o exemplo context, mas nós vamos fazer isso para cada classe nossa que a gente tiver criado no domínio. Então a gente vai criar pessoa context, que extends DB context. E isto servirá então para a gente poder colocar ali todas as informações relativas à pessoa para ser gerenciado aqui por esse contexto. A gente pode incluir mais do que uma classe, por exemplo, no contexto, mas na maioria dos casos eu tenho percebido que o pessoal tem optado por utilizar sempre uma classe de contexto para cada classe de domínio que a gente criar. E na hora que a gente termina de criar o DB Context, a gente pode fazer a escolha do tipo de conexão que a gente quer estabelecer com a base de dados. Então, nesse comentário em verde ali, veja no construtor da classe exemplo, eu coloco ali para ele uma conexão exemplo, e essa conexão exemplo aponta para um mapeamento, já que eu fiz uma string de conexão criada no arquivo XML, para estabelecer conexão com a base de dados remota, do tipo um servidor de banco de dados. Agora, também é possível utilizar ali a sobrescrita do método onConfigure para poder então conectar numa base de dados. E aí nós escrevemos a string de conexão junto com a classe de contexto. Neste caso, eu estou com um exemplo de uma string de conexão conectando numa instância de base de dados locais que vem já com o Visual Studio. Então nós vamos usar esta base como referência para poder mostrar para vocês o processo de persistência na parte prática. Então esse aqui é um exemplo basicamente de como criar o DB Context com a string de conexão.
Se for optado por criar a conexão, a string de conexão em separado da classe de contexto, então a gente vai fazer todo um processo de conexão ao servidor SQL Server, por exemplo, ou outras bases de dados, e o Visual Studio ou a gente mesmo vai gerar este código XML que estabelece o tipo de conexão que a gente tem com a base de dados. Então, este é o segundo modelo. Nós não iremos utilizar este exemplo por enquanto, somente nos módulos mais avançados aí do mapeamento objeto relacional. Enfim, concluído os passos anteriores, que inclui ali, então criar a classe de contexto, depois fazer a string de conexão, vem a hora de gravar essas informações na base de dados. E isto é feito utilizando então uma classe de exemplo que tem um método main. Então lá no método main você vai criar o contexto que você quer, vai gerar o objeto com base na classe que você tem e vai incluir ele nesse contexto e mandar salvar. Com isso está feito todo o processo de mapeamento objeto relacional, pessoal. Não há necessidade de escrever nenhum tipo de comando SQL, porque o Entity Framework vai gerar todos esses comandos para a gente, desde a inclusão, a exclusão, listagem e tudo mais. Então a gente não se preocupa em escrever código SQL. Nós basicamente escrevemos código de programação, aqui no caso da linguagem C#. Então fica feito todos os passos para a inclusão de dados no banco de dados.